certeza Brasília, assim como Campinas e outras grandes cidades do Brasil, nós temos pessoas de mentalidade pós-moderna. E como que a gente pode alcançar esse tipo de público também, uma vez que o evangelho é para todos? E como que a gente pode traduzir o evangelho na linguagem que essas pessoas possam entender, sem diluir o evangelho, mantendo a essência, mantendo os princípios, mas como que eu posso traduzir a linguagem para que essas pessoas possam entender? A primeira linguagem que o pós-moderno vai entender é a linguagem do relacionamento. Ele deseja pertencer. Então, para ele, se ele se sente abraçado, amado, pertencendo, ele já abre o coração para poder acreditar, para se comportar de acordo com as novas crenças que ele passou a ter. Então, isso aqui é fundamental para a gente conhecer um pouquinho do público em que a gente vai alcançar. Então, a Igreja Missional é uma comunidade de pessoas que buscam intencionalmente cumprir a missão de Deus na Terra, de alcançar o perdido e transformá-lo em discípulos. Eu resumi essa ideia de igreja missional numa frase, né? Tornar as pessoas em discípulos. Muito bem, eu vou avançar um pouquinho. Nós estamos vivenciando hoje um fenômeno mundial onde muito mais jovens estão aderindo ao serviço voluntariado. E essa imagem aí que vocês podem observar é de um congresso chamado Passion. É um congresso mundial de jovens. Esse congresso envolve jovens de todas as religiões, jovens adventistas, jovens batistas e de todas as religiões que você pode imaginar, um congresso de missão. E o projeto deles mais ousado é o projeto de arrecadar fundos para traduzir a Bíblia Sagrada para os 6.000 idiomas da Terra. Ou seja, eles têm um projeto ousado de tornar a palavra de Deus acessível para todos os idiomas da Terra. E eles fazem esse projeto anualmente. E, para vocês terem uma ideia, 70.000 pessoas aproximadamente, jovens, se reuniram. Então, a gente vê que, mesmo, e aqui foi nos Estados Unidos, em Atlanta, mesmo em um lugar completamente secularizado, o cristianismo e o movimento do voluntariado, de missão urbana e projetos maiores acabam atendendo ou chamando a atenção até mesmo de jovens. E isso é fundamental. Olha o que diz o livro Evangelismo na página 122. Cada obreiro que trabalha na vinda do Senhor deve estudar, planejar e idealizar métodos a fim de alcançar as pessoas onde elas estão. Devemos fazer algo fora do curso comum. Temos que prender a atenção. O que Ellen White está dizendo para a gente aqui nessa classe hoje, nessa aula? Está dizendo assim, olha, o ordinário ele não atrai mais uma geração extremamente conectada e uma geração que se distrai muito fácil. Ela diz, tem que fazer o extraordinário. Devemos fazer algo fora do curso comum das coisas. Se Ellen White vivesse nos nossos dias, ela diria o seguinte, precisamos fazer algo fora da caixa, mantendo os princípios, mantendo tudo o que a gente crê como pilares, mas ela diz, devemos fazer algo fora do curso comum das coisas. E o página 70 do Evangelismo diz assim, são textos que talvez vocês já conheçam, mas só para enfatizar. Novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. Deus tem pessoas que ele chamará para o seu serviço, homens que não farão o trabalho na maneira destituída de vida, como foi conduzido no passado. Então, queridos, olha, Ellen White ela é muito enfática ao dizer novos métodos precisam ser experimentados. Nova vida nos antigos métodos devemos colocar, mas experimentar novos métodos. Para você alcançar resultados diferentes no contexto de missão urbana, precisa fazer também coisas diferentes, coisas que possam atrair a atenção das pessoas e levar a elas o evangelho. Essa ideia de ligar para alguém e essa pessoa está completamente assim surpresa porque ela não imaginava receber tal ligação, isso aí também é uma ideia diferente, é uma ideia incomum. Enviar cartas manuscritas para as pessoas também, onde ninguém hoje manda carta mais praticamente, são coisas que podem impactar a vida das pessoas. E muitos outros métodos, no final vou apresentar alguns se der tempo. Olha outro texto de Ellen White. Não deve haver regras fixas, nossa obra é progressiva e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. Porém, sob a direção do Espírito Santo, a unidade deve ser preservada e seloar. Seja qual for que tenha sido a sua prática anterior, não é necessário repeti-la sempre e sempre da mesma maneira. Deus deseja que sigamos métodos novos e ainda não experimentados. Olha que extraordinário. Ellen White está dizendo o seguinte, tem muitas igrejas que acabam se prendendo a regras fixas de liturgia, de evangelismo, de ações,
e elas acabam não alcançando a comunidade como poderia. Elas deveriam fazer coisas fora da ordem comum para tentar alcançar a comunidade. Se o ordinário não alcança mais, devemos buscar fazer o extraordinário. Página 252, Evangelismo. Na providência de Deus, os que levam a responsabilidade de sua obra têm se esforçado para dar nova vida aos antigos métodos e também delinear novos planos e novos métodos para despertar o interesse dos membros da igreja no esforço unido para alcançar o mundo inteiro. Bom, nesse slide aqui, não sei se está dando para vocês verem direitinho, está conseguindo, Pastor Lucas? Dá para ver direitinho o slide? Romeu? Tranquilo. Tá tranquilo, né? Dá para ver bem aqui. Então, eu sintetizei aqui os 3 pilares que a Igreja Adventista na América do Sul tem trabalhado já há alguns anos: comunhão, relacionamento e missão, e uma base bíblica para você sustentar esses pilares. São pilares essenciais para a vida do discípulo. Em Atos 2:42, nós vemos ali o que aquela igreja fazia naquela época que fez com que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo de maneira abundante. E para a gente viver a experiência do fim, para a gente estar preparado para o fim, precisamos voltar a viver a experiência do começo. Como que essa igreja começou? E aqui tem alguns segredos que eu sintetizei nesse slide. Veja, perseveravam na doutrina, tudo na parte de comunhão. O que eles faziam em comunhão, a igreja apostólica? Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor e milagres ocorriam, louvavam a Deus. Olha, comunhão, então, era muito forte dessa igreja. A doutrina, eles não abriam mão, tinham comunhão, partiam o pão, estavam juntos. Na parte de relacionamento, era o coração e a alma, todos estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam bens e dividiam à medida que alguém tinha necessidade, partiam pão de casa em casa e alegravam-se nas refeições. Então, eles estavam completamente conectados uns com os outros e com a comunidade também, a ponto de que as coisas, os bens materiais não tinham tanto valor mais para eles, porque o mais importante para eles era ver as pessoas da sua comunidade desfrutando de uma igualdade social ali parecida na comunidade cristã. E por último, missão. Misturavam-se com as pessoas, ganhavam a confiança das pessoas, ministravam a necessidade das pessoas. Diariamente o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Ou seja, naquela igreja tinha batismo, era todo dia, era todos os dias pessoas sendo salvas. Vocês já imaginaram se a igreja aqui em Campinas ou a igreja em Brasília começasse agora, ao invés de termos batismos mensais ou trimestrais ou bimestrais, a gente tivesse batismo semanal ou diariamente pessoas aceitassem a Cristo? Com poder testemunhava a ressurreição e em todos havia abundante graça. Vou passar rapidamente aqui esse slide porque temos algo muito importante para passar para vocês ainda, antes de terminar. O livro Uma Igreja com Propósito diz assim, Jesus nunca rebaixou seus padrões, mas ele sempre começou de onde o povo estava. Ele era contemporâneo sem comprometer a verdade. Uma das grandes preocupações da igreja na atualidade é com relação à contextualização, porque a linha é muito tênue. O medo de que a identidade da igreja seja rebaixada para que as pessoas possam ter mais facilidade de acesso à igreja. Na verdade, Jesus nunca rebaixou padrões, Jesus nunca rebaixou suas doutrinas. A doutrina é firme, não pode ser mudada, mas os métodos sim. Jesus era contemporâneo, falava a linguagem que as pessoas entendiam para a época e para a geração dele, sem comprometer a verdade. E às vezes nós estamos falando uma linguagem na igreja da atualidade que é uma linguagem que só as pessoas de século passado entenderiam, quando as pessoas de mentalidade pós-moderna precisam entender o evangelho na linguagem deles. É uma tradução para a cultura. O mundo contemporâneo necessita de uma abordagem contemporânea. E essa é uma realidade. Então, o que a igreja missional é? Ela trabalha a mensagem bíblica de ontem na abordagem de hoje. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo ele era criticado pela igreja e pelo mundo. Para o mundo, ele era crente demais. E para a igreja, ele era mundano demais. Por que a igreja daquela época batia muito em Paulo e perseguia? Porque Paulo se misturava com todos os tipos de pessoas, com todas as classes sociais. Ele dizia assim, eu faço tudo por causa do evangelho. Lembra o texto que eu li no início ali? Ele se contextualizava muito bem, por isso ele era criticado por uma ala mais conservadora da igreja daquela época. A religião que mais cresce hoje, amigos, é a religião, na sociedade pós-moderna, é a igreja dos sem religião.
Eles gostam de Jesus, mas eles não gostam da igreja. Como que a gente vai alcançar os desigrejados, que é um movimento que está crescendo muito no Brasil? E eles dizem assim, ó, não me fale da sua fé, apenas me mostre que ela funciona. Eles são voltados para a experiência, experimentar, conexão, pertencimento. É isso que faz sentido para eles. E quando eles se sentem pertencendo, eles vão abrir o coração para aceitar o Evangelho. Bom, em 3 minutinhos eu quero explicar esse quadro para vocês. Esse quadro aqui, ele faz como se fosse um diagnóstico dos 3 tipos de igreja que existem hoje na nossa sociedade. Tá? É apenas um diagnóstico, não é uma crítica e nem tampouco elogio, é apenas uma constatação e eu queria falar para vocês. Bom, eu quero falar para vocês aqui, por exemplo, de 3 modelos de igreja. A igreja convencional ou a igreja tradicional, a igreja neocontemporânea e a igreja missional. Por exemplo, a base da igreja tradicional é uma base hospitalar. A igreja é um hospital, nós somos enfermos, então a gente precisa ir para esse hospital espiritual. O pastor nessa igreja hospitalar, ele é um capelão. Os membros nessa igreja hospitalar, eles são pacientes que precisam serem cuidados pelo capelão. O papel do pastor nessa igreja, ele é consolar. Funciona como um consolador. A relação do pastor versus membros na igreja convencional é visitação. Se o pastor é um bom visitador, a igreja vai dizer assim, esse aqui é um excelente pastor. A visão de cultura nessa igreja, essa igreja vê a cultura como inimigo, ou seja, tudo que envolve contextualização cultural são inimigos. Mas a gente sabe que existem elementos da cultura, como Paulo mesmo, em Atenas, percebeu, de todos os altares lá, de todos os deuses, tinha um altar ao Deus do céu, o Deus desconhecido. Então, Paulo pega um elemento da cultura idólatra do povo e insere a verdade do evangelho de um Criador do céu e da terra. Então, para a igreja convencional, a cultura é inimigo. O estilo musical da igreja convencional, século XVIII e XIX. O sucesso nessa igreja é o bem-estar. Se os membros estão bem, estão felizes, sendo pastoreados, visitados e tudo, eles se sentem bem. E a igreja tem sucesso, ou conclui-se que a igreja é bem-sucedida. O crescimento dessa igreja normalmente é biológico ou periférico. Como assim? O crescimento pelo batismo de filhos da igreja, crescimento biológico, filhos de irmãos da igreja, batismo da primavera e outros movimentos mais. Ou periférico, a igreja cresce mais nas periferias e nunca alcança os grandes centros e os bairros mais elitizados da cidade, que também precisam ouvir o evangelho. A reprodução nessa igreja é chamada de ponto de pregação. E a disciplina nessa igreja, não em todas, lógico, apenas uma constatação de como funciona em boa parte das igrejas convencionais, é eutanásia, ou seja, não há um processo amoroso de disciplina, e isso, lógico, que não é regra geral. Tem igrejas extremamente amorosas, mas, no geral, as igrejas têm um processo mais doloroso para disciplinar o membro. E a palavra-chave aqui é manutenção. Eu fui pastor de uma igreja que há 3 anos não batizava ninguém. O tanque batismal, só para vocês terem noção, estava cheio de lições de pequenos grupos, material, vassoura, lata de tinta, pedaço de telha, sobras de azulejo, enfim. Eu cheguei na igreja e perguntei, irmãos, mas por que esse tanque virou um depósito de materiais? Ele disse, não, pastor, aqui a gente não batiza, não. Eu falei, vocês não batizam há quanto tempo? 3 anos. Pastor, mas veja, antes do senhor se assustar, fica tranquilo. Também nós não perdemos ninguém. Aqui, ninguém se apostata, pastor. A igreja aqui está firme, graças a Deus. Eu pergunto para vocês, será que realmente essa igreja estava saudável, por mais que não houvesse apostasia? Então, a palavra-chave na igreja convencional é manutenção. Para resolver o problema da igreja convencional, criou-se a igreja neocontemporânea. Então, a base da igreja neocontemporânea é consumo. As pessoas sentam lá para consumir um programa bem elaborado, um sermão e um musical bem feito. O pastor nessa igreja ele é um CEO. Então, esse já muda um pouquinho do papel de capelão. Os membros nessa igreja são clientes, e o cliente, como sempre tem razão, ele não pode ser desagradado. Então, é por isso que essa igreja aqui, a gente precisa entender que ela existe hoje, ela é muito forte, esse movimento neocontemporâneo, mas será que é o modelo ideal bíblico? Bom, o papel do pastor nessa igreja é impactar. Então, se o pastor ele consegue impactar, atrair a atenção, esse é um bom pastor. O papel do pastor versus membros é um culto-evento. Então, os cultos acabam sendo mega eventos. E sempre gasta-se muito mais para que cada culto possa superar o outro e fica uma loucura da equipe que precisa montar um culto assim. A visão de cultura nessa igreja é um aliado.
Então, eles pegam tudo que é elemento cultural e inserem na igreja sem um filtro, porque tem elementos da cultura que são altamente contra o evangelho. E o estilo musical, pop gospel. Sucesso nessa igreja é por número. A programação lotou, sucesso. Não lotou, fracasso. O crescimento dessa igreja é um inchaço, vai inchando, inchando de pessoas de todos os lugares, todos os tipos, sem serem pastoreadas ou discipuladas corretamente. A reprodução aqui é franquia. Então a igreja abre numa capital com o nome do bairro da igreja e eles montam em outro país, em outras cidades, em outros estados, com o mesmo nome do bairro onde ela nasceu. É uma franquia. Vamos abrir uma franquia dessa igreja em outro lugar, eles abrem mesmo. A disciplina não existe. Então, como não tem um acompanhamento, um discipulado, disciplina não há. E a palavra-chave é satisfação do cliente. Se o cliente aqui, o membro, está satisfeito, então essa igreja tem sucesso. Agora, eu quero apresentar um último modelo para vocês, já partindo para a gente concluir essa reflexão, essa aula. É assim, o modelo missional. Tá? A base da igreja missional é a natureza da igreja, como corpo de Cristo. Cada membro conectado ao corpo, sendo Cristo a cabeça da igreja, natureza da igreja. O pastor nessa igreja missional, ele é um mentor. O papel dele é mentorear os membros, ensinar os membros, preparar os membros para a missão. Os membros dessa igreja são discípulos. O papel do pastor versus membros é equipar. Então, o pastor tem a função, como diz Ellen White, de equipar a igreja para a missão. Como o pastor Lucas aqui, o pastor Jim estão fazendo, junto com o Rome, com todos vocês aqui, estão equipando. Muito bem. A visão de cultura nessa igreja, essa igreja missional usa a cultura como oportunidade, como Paulo fez lá em Atenas. O estilo musical dessa igreja é sensível ao tempo em que vive, sensível à cultura. Eles não vão utilizar apenas músicas do século XIX ou XVIII, quando a cultura pede músicas que sejam mais sensíveis para essa época. O sucesso nessa igreja é maturidade. O crescimento é um crescimento completo, integral, não só não inchaço e não só biológico ou periférico. A reprodução nessa igreja chama-se comunidade. Cria-se comunidades, pequenos grupos, conexão entre as pessoas. A disciplina nessa igreja serve como restauração. E a palavra-chave aqui é missão. Ok? Depois, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esses 3 modelos de igreja, eu vou procurar concluir logo para a gente poder abrir espaço para perguntas. Olha esse texto de Ellen White, muito me impactou. Quando as igrejas permanecem na inatividade, Satanás os vê como seus empregados. Ele ocupa o campo e engana os membros em linha de trabalho que absorvem suas energias. Os destrói espiritualmente e os faz cair pesos mortos na igreja. Quando eu li esse texto, amigos, eu fiquei arrepiado, porque Ellen White diz que Satanás envolve os membros em linhas de trabalho que absorvem suas energias, mas que não dão resultado para o reino. Então é possível que eu esteja fazendo um trabalho na igreja que não esteja cumprindo a missão de Cristo, só está tirando, sugando a minha energia para cumprir de fato a missão que Deus confiou. Bom, separei só esse quadrozinho aqui para a gente entender a diferença entre discípulo e membro. O membro se ganha e o discípulo se faz. O membro espera pelos pães e peixes e o discípulo é um pescador. O membro fica esperando acontecer. O discípulo faz acontecer. O membro entrega parte dos seus bens, o discípulo entrega a vida. O membro espera por uma tarefa, o discípulo tem iniciativa e assume responsabilidade. O membro murmura, reclama e critica, mas o discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O membro fica esperando uma visita. O discípulo é um visitador, como vocês fizeram, ligaram para o pessoal. É a visita virtual. Então, parabéns, vocês já estão sendo um dos programas, o discípulo é focado na missão. Sua meta é ganhar o céu. A meta do discípulo é ganhar pessoas para o céu. A meta do membro, ele fica esperando por um reavivamento. O discípulo vive reavivado porque está comprometido. O membro diz, não tenho tempo. O discípulo diz, eis-me aqui. O membro vive transtornado no mundo e o discípulo vive transformando o mundo. Então, perceberam aí claramente a diferença entre membro e discípulo? Bom, agora eu quero concluir mostrando algumas imagens. Isso aqui foi do nosso trabalho de missão urbana em Niterói, no Rio. Igreja Central começou a fazer um trabalho muito forte através de uma ONG criada pela própria igreja chamada SET. Quando você faz um trabalho relevante que atende a comunidade, você recebe apoio de todo lugar. E a prefeitura cedeu esse prédio para que a gente fizesse esse trabalho
ali. E nesse prédio, veja a comunidade chegando, é próximo a um morro, uma comunidade carente de Niterói, e aqui a gente está abrindo oportunidades para as pessoas aqui. Percebam que dentro dessa casa a gente tinha uma padaria para ensinar as pessoas a fazerem o pão e terem uma profissão também, eram cursos profissionalizantes. E essa jovem da minha igreja, ela trabalhava durante o dia e dedicava voluntariamente uma parte do seu tempo para ensinar as pessoas a fazerem pães e bolos. Esse aqui é o Haroldo, um ancião lá da igreja. Ele é profissional da informática e à noite ele ensinava inclusão digital aí para o pessoal da comunidade, usando voluntariamente seus dons, usando seu talento como um ministério também de maneira voluntária. Uma parte da equipe, cada uma é profissional de uma área, advogada, área de saúde, várias áreas, área de música, e servindo também nesse lugar. E a alegria de servir, vocês percebem a alegria? Aqui é uma professora que já trabalha muito, rala muito, mas que aqui estava ensinando a alfabetização para os adultos da comunidade. Tudo nessa casa. E natural, quando você faz um trabalho relevante, que atende necessidades, aí os jornais principais do Rio de Janeiro começam a noticiar. A Folha de Niterói, apresentando a foto aí da equipe, e uma matéria muito legal sobre o trabalho feito lá. O jornal O Fluminense, um jornal bem de grande circulação também ali no Rio, trabalhos oferecidos ali, filme contando as histórias das pessoas dali, prefeitos e autoridades prestando ali as suas homenagens. E aqui algumas ações missionais que a gente fez com universitários que a gente estava discipulando para fazer missão urbana. Aqui é uma das bases, ou um dos grupos, né, que a gente criou. Eram 4 grupos de jovens para poderem fazer missão urbana. E aqui é um dos pontos turísticos lá de Niterói, onde fomos fazer missão, com um projeto que a gente chama de Geração 148, com base em Romanos 14, versículo 8, que fala que a gente deve viver ou morrer pelo Senhor. Bom, aqui outras ações para movimentar toda a igreja, ações na praça, abordando as pessoas, coisas assim que você já conhece, mas que coloca a igreja em atividade. Esse pequeno grupo aqui de jovens começou com 12 pessoas, e 2 meses depois esse pequeno grupo estava com 73 pessoas. Todos jovens, e a grande maioria não eram adventistas. Jovens mesmo universitários, amigos dos jovens desse pequeno grupo. E desse pequeno grupo aqui, nós batizamos pelo menos aqui umas 30 pessoas desse pequeno grupo. Uma grande bênção. Inclusive, a anfitriã, essa menina de colete rosa, a gerente do Bradesco Prime no Rio, ela que trouxe a maioria desses jovens aí para o pequeno grupo. Aí a minha família, mais uma vez, a família envolvida na missão. Só para a gente concluir, pastor Lucas e Romer, aqui é uma classe bíblica que a gente tinha toda quarta-feira à tarde, com, acreditem, 230 pessoas participavam dessa classe bíblica. A maioria eram pessoas da comunidade, maioria ali, e era o atendimento da ASA e era também classe bíblica. E aqui é o pastor Raimundo Gonçalves, irmão do pastor Luiz Gonçalves, fazendo ali um evangelismo de uma semana, todas as tardes, 3 da tarde. Ele tinha ali uma média de 180 visitantes nesse evangelismo à tarde. Foi uma grande bênção esse trabalho feito com a comunidade. E a ideia é a igreja sem paredes, ou seja, culto JA na nossa igreja já não tinha há muito tempo. Então nós falamos assim, vamos para onde o povo está, vamos para a praia. E aqui a gente começou a fazer os cultos na praia. E é incrível, deixávamos pessoas intencionalmente treinadas para abordar pessoas no calçadão e trazerem para essa reunião do grupo. E logo depois do pôr do sol, a gente já emendava com esporte de várias categorias aí nesse mesmo local. Culto todo domingo, 5h30 da manhã, com os jovens, fortalecendo o pilar da comunhão. E você vê que não tem só jovens, as pessoas adultas, os pais dos meninos iam também. Aí um outro movimento. Como eu falei, novos métodos. A gente transformou o salão de jovens numa tenda. Então, a cada mês, uma vez por mês, a gente tinha essa tenda e todo mundo entrava descalço, sentava nas almofadas. Um projeto sensacional que começou a atrair muita gente que não era da igreja. Coisa simples, era voz e violão e estudo de uma doutrina da Bíblia. Mas por ser um formato diferente e por envolver muita gente para formar essa tenda, então gerava engajamento das pessoas e muita gente visitando. Depois, o projeto se tornou tão grande que tivemos que transformar a própria nave da igreja em uma tenda para atender o pessoal. Esse é o meu filho Arthur, participando também dessa
dessa ação bem conhecida, mas que envolve desde a criança até o mais idoso. Aí o movimento que a gente fez juntando os quatro bases de jovens e os batismos. E eu testemunho para vocês que em 2 anos a igreja ali, por ser uma igreja central, um lugar elitizado, um lugar secularizado, a igreja batizava ali 15, 20 pessoas no ano. Nós terminamos 2 anos de trabalho em Niterói com 117 batismos, para a honra e glória de Deus, e a maioria foram jovens universitários, que é uma classe muito difícil de ser alcançada ali. Aí o batismo da Tainara, essa jovem aqui, e ela veio no primeiro domingo, ela foi tão acolhida, tão abraçada, tão amada, convidada já para ir para o pequeno grupo, levar ela para o shopping, pagar o lanche dela no domingo à noite que ela foi, que no segundo domingo ela já pediu o batismo. E aí nós marcamos o batismo dela para 3 meses depois, até ela receber todo o estudo, e ela foi batizada e foi uma grande bênção o batismo da Lívia. Aí está. Depois ela casou com outro jovem que a gente batizou aí na igreja também, e foi uma maravilha, estão juntos até hoje. Esse jovem aqui de cima, que está de camiseta azul, o Daniel, um marinheiro lá do Rio. Queridos, é isso que eu queria falar para vocês. Corri um pouquinho para dar tempo de surgir aí alguma pergunta, mas eu quis apresentar para vocês a importância do trabalho voluntário, da visão missional de fazermos coisas diferentes para alcançar essa geração tão difícil de ser alcançada.